Pessoal, espero que todos estejam bem. Como eu já falei no grupo, esse momento será o primeiro momento da aula que eu vou fazer uma breve correção do nosso conteúdo da aula passada e depois vou passar a explicar o conteúdo dessa aula. Peço que todos prestem atenção com cuidado à correção, porque a Revolução Francesa é um acontecimento que foi assim marcante. Nunca se tinha retirado um rei e toda a nobreza do poder, né, para outra classe social assumir, né, no caso a burguesia. Então aconteceu muitos fatos, muitos grupos políticos e precisa dessa atenção para que vocês possam ir compreendendo o desenrolar da coisa, certo? E a explicação nós vamos passar a ver um pouco mais a fase da Convenção Nacional, que era a troca de poder. Momento quem comandava eram os girondinos, que era o grupo político, vamos dizer assim, mais elitista da Revolução, formado pelos demais participantes da nobreza e a alta burguesia, né, donos de bancos, e ora era os jacobinos, que era o grupo político mais popular, mais com maior representação da burguesia média, que era dono de oficinas, pequenas fábricas e também de camadas populares, como os sans-culottes, que eram sem culottes, ou seja, era sem a parte de baixo da calça, como se a calça dos nobres, dos mais ricos, era aquela calça que ia até embaixo. Já os sans-culottes, a calça era um pouco, como a gente chama hoje, pescando siri, né? Então, então assim, requer um pouco mais, requer atenção e vou passar agora já para correção. Espero que vocês estejam bem e se cuidem, pessoal. Então, esse foi o nosso roteiro de número 6, que foi o nosso roteiro da semana passada. No nosso roteiro, nós já trazíamos de início a divisão social da sociedade francesa, né, no momento pré-revolucionário, antes da Revolução, e como nós podemos ver aqui na pirâmide social, a sociedade francesa ela era dividida em 3 estados ou classes sociais. Primeiro estado, formado pelo clero; segundo estado, formado pela nobreza; e o terceiro estado, formado por todos que não tinham sangue nobre: burguesia, trabalhadores em geral, da cidade, do campo. Estava aqui também todos os que fossem mendigos, pessoas que viviam em condição de grande miséria, todos faziam parte do terceiro estado, né? E a gente pode ver aqui em destaque também na pirâmide social, tanto o clero como a nobreza, ela detinha, gozava de muitos privilégios, né? Eram os mais ricos, não pagavam impostos ou muito baixo em relação ao terceiro estado, que esses sim pagavam altos impostos, sofriam com a fome e com a miséria. E desde o início a gente já tinha um espaço reservado a você falar o que você entendia, suas impressões sobre o que você entendia sobre a Revolução Francesa, que era uma forma de chamar a atenção de vocês para dentro do conteúdo. Quanto à nossa atividade, nós tínhamos 6 questões que deveriam ser feitas com base tanto no próprio roteiro quanto nas páginas que foram colocadas para ser lida, no caso a página da 72 até a 80. A primeira questão dizia assim: antes da Revolução, a sociedade francesa vivia sob a divisão social do antigo regime. Nesse modelo de sociedade, as pessoas são divididas em classes sociais chamadas de Estado. Responda quantos estados havia e quem formava cada um desses estados. A resposta, tanto você poderia pegar aqui no próprio roteiro de orientação pedagógica, você poderia ter vindo aqui, né, na pirâmide social e ver que eram 3 estados: o primeiro formado pelo clero, que eram os membros da Igreja Católica, padres, bispos, cardeais; o segundo a nobreza, todos que tinham sangue nobre;
e o terceiro estado, que era formado por burguesia, trabalhadores da cidade e do campo. Você poderia também ter ido até o livro, onde na página 74, já aqui no segundo parágrafo, você tem a resposta, de forma ainda mais completa. A sociedade francesa, como vimos anteriormente, era dividida em 3 grupos. O primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, formado pela nobreza, e o terceiro estado, formado por burgueses, artesãos, trabalhadores rurais e urbanos, englobando a maior parte da população. Então, esta seria a resposta da primeira questão. A segunda questão diz assim: com base na página 75, defina o que foi o conjunto de acontecimentos que ficou conhecido como Revolução Francesa e, observando a linha do tempo da mesma página, fale que período da Revolução Francesa foi mais duradouro. Então, devemos definir que foi a Revolução Francesa e que período mais durou nesse processo de revolução. Então aqui na página 75, que é como vem pedindo, a gente já vê a resposta logo de cara, aqui em negrito, né? Então a resposta estaria no primeiro parágrafo. Insatisfeitos com o governo de Luís XVI, os burgueses e os demais membros do terceiro estado, né, se mobilizaram e passaram a exigir mudanças na organização política, social e econômica do estado. O movimento recebeu, a gente já viu que Estado com E maiúsculo significa país, não é isso? O movimento recebeu grande adesão da população, espalhou-se por toda a França e acabou dando origem a um período de intensas e profundas transformações conhecido como Revolução Francesa. Então a resposta seria: insatisfeitos com o governo de Luís XVI, os burgueses e os demais membros do terceiro estado se mobilizaram e passaram a exigir mudanças na organização política, social e econômica do estado, certo? E a segunda parte da pergunta 2, onde pergunta que período de tempo foi mais, que período da Revolução Francesa foi mais duradouro, bastaria a gente olhar aqui na linha do tempo, onde a gente vê aqui a Revolução Francesa dividida em 5 períodos, né? E como a gente vê aqui a partir das cores dos anos, o período mais duradouro foi aqui, esse de amarelo, que foi o período napoleônico, que foi o último período da Revolução Francesa, de 1799 até 1815, um período aí em torno de quase 16 anos, né? Então, o período napoleônico foi o mais duradouro, né, do período da Revolução Francesa. Terceira questão: que motivos levou ao conflito entre representantes do terceiro estado com a nobreza e o clero, deveria ser e o clero, e como foi o dia 14 e como o dia 14 de julho de 1789 entrou para a história da Revolução Francesa. Então, para isso a gente vai dando sequência ao nosso livro didático, que a gente vai vendo aqui. A gente vai chegar aqui na página 76 e nós vamos ter cadê? Já aqui no primeiro parágrafo nós temos assim: no final da década de 1780, a França atravessava uma grave crise financeira. Os anos de péssimas colheitas agrícolas provocaram escassez de alimentos, o que atingiu principalmente os camponeses e a população urbana pobre. Sofrendo forte pressão, o rei autorizou a convocação dos Estados Gerais, uma assembleia parlamentar que reunia os representantes dos 3 estados da França. Então esse era o contexto que muitos me perguntavam no privado: tio, qual era o contexto da Revolução Francesa? Por que as pessoas estavam se revoltando? A revolta era justamente do terceiro estado, que era formado, que a gente já viu, por burgueses, trabalhadores, mas também
pessoas ainda mais pobres, como mendigos, camponeses, e essas pessoas tendo que pagar cada vez mais imposto, né? Sendo que esse imposto ia para quem? Ia tanto para o clero, que era a igreja, como ia para a nobreza. A nobreza não tinha que pagar imposto. A nobreza vivia em castelos, em grande luxo. E isso despertou cada vez mais o descontentamento do terceiro estado. Mas, como pergunta a terceira questão, o que levou a esse conflito foi que, quando convocados os estados gerais, né, os estados gerais, qual foi o plano do rei que a gente vê aqui no segundo parágrafo? É que houvesse apenas um voto por estado. Então, como a nobreza e o clero eram as classes que tinham benefícios, eles votariam sempre junto, enquanto o terceiro estado seria apenas um voto. Qual foi a luta do terceiro estado, desses deputados? Foi para que a votação fosse por cabeça, ou seja, cada deputado tivesse direito a um voto. E aí sim a votação seria mais justa, porque o terceiro estado teve mais deputados eleitos para a convenção dos estados gerais. E aí a resposta estaria a primeira parte da resposta, né? Estaria no segundo parágrafo, a partir do último ponto corrente. Os membros do terceiro estado queriam que os votos fossem distribuídos individualmente entre os deputados, pois dessa forma a votação seria mais justa e o terceiro estado teria chances de ganhar alguma votação, exercendo maior influência, né? Vocês vão ver que o rei vai, inclusive, essa seria a primeira parte da resposta. Na continuação, o rei vai, inclusive, buscar, por fim, na Convenção dos Estados Gerais, prendendo esses deputados. É aí que a população se revoltou em toda a França, invadindo castelos, feudos e em Paris. E o dia que entrou para a história, a gente vê aqui em dois momentos bem centrais, 14 de julho de 1789, né, que ficou marcado na história da Revolução Francesa, foi a chamada tomada da Bastilha, que era um castelo-prisão, aonde os principais inimigos da coroa eram mandados. Então, era um símbolo do poder do rei. E a população derrotou as tropas do rei, invadiu a Bastilha, né, soltando as pessoas que estavam lá, e ficou marcado como símbolo da Revolução Francesa. Até hoje, se você colocar a Revolução Francesa, apesar dela ser um processo que durou, né, de 1788, 1789 até 1815, quando se fala em Revolução Francesa em alguma pesquisa, aparece essa data, né? 14 de julho de 1789. Por quê? Porque foi uma data simbólica. Foi a queda ou a tomada da Bastilha. Essa seria a segunda parte da resposta da terceira questão. A quarta questão, nós temos: a conquista do poder por parte da burguesia e do terceiro estado levou ao enfraquecimento da nobreza e do clero. Escreva de que forma a Constituição Francesa de 1791 limitava os poderes da nobreza e do clero. Então a gente volta para o livro, continua na sequência, página 76, a gente vem na sequência, página 77, e a gente já tem de cara aquilo que pode nos fornecer a resposta. Tanto em negrito, Constituição Francesa, 1791, quanto aqui em destaque, né, esse balãozinho. Então aqui no terceiro parágrafo do tópico, ele diz o seguinte: publicada em 1791, essa declaração foi a base da primeira Constituição Francesa. Ela defendia os direitos individuais, a igualdade do cidadão perante a lei. Além disso, limitava os poderes do rei e assegurava às pessoas o direito de propriedade. Esse documento expressava claramente as
aspirações da burguesia, mas também poupou os nobres, pois eles preferiam abrir mão de seus privilégios do que perder suas propriedades. Então aqui a gente vê qual foi a base da Constituição francesa, que foi a declaração, uma declaração, um documento assinado pela Assembleia Nacional. E aí, já no balãozinho aqui, a gente vê a concretização da Constituição, né? A Constituição foi aprovada no mesmo ano que esse documento, né? Contemplou as principais reivindicações do terceiro Estado, como a igualdade civil, ou seja, todos iguais perante a lei jurídica e fiscal. Todos deveriam pagar imposto e todos poderiam ser punidos igualmente se cometesse um crime, um delito, né? Porém, a igualdade política não se estendeu a toda a sociedade. O que é igualdade política? O direito ao voto. Nem todos poderiam votar, certo? Então, este primeiro parágrafo aqui do balãozinho é a resposta da nossa quarta questão. Quem não poderia votar? Nesse momento aqui, mulheres não poderiam votar e pessoas com uma renda abaixo da estabelecida, certo? Muito bem. Continuando aqui, nós temos a quinta questão. O que aconteceu com o rei Luís XVI da França após sua prisão? Que grupos ou facções políticas disputavam o poder na Convenção Nacional? Então, a gente vai seguindo a sequência das páginas, né? Página 78, a gente vem falando da Convenção Nacional. Na página 79, a gente já tem um tópico que abre a página, que é a prisão do rei. E a gente vai ver que após a prisão do rei, ele foi executado, né? Ele foi executado acusado de traição, né? De trair a França. E os grupos políticos ou facções que participavam, disputavam o poder na Revolução Francesa, nós já temos aqui um tópico com eles destacados em negritos: girondinos, jacobinos, planície ou pântano. Então o rei foi executado, acusado de traição, e os grupos que participaram ou disputavam o poder durante a Revolução eram girondinos, jacobinos, planície ou pântano. A última questão, nós temos o que foi o Comitê de Salvação Pública e quais as principais medidas aprovadas durante esse governo. Para isso a gente vai na sequência. Comitê de Salvação Pública. Cadê? Aqui. Esse órgão seria responsável pela implantação das reformas necessárias. O que foi o Comitê de Salvação Pública? Ele foi um órgão criado, né, para impedir que a França fosse atacada pelos outros países. A gente tem aqui Inglaterra, Espanha, Áustria, Prússia, né, e outros que queriam atacar a França porque eles tinham medo das pessoas realizarem uma revolução parecida dentro dos seus países, tirar o rei do poder. Então seria uma forma de exemplo. Então eles decidiram atacar a França e o Comitê da Salvação Pública tinha esse intuito de salvar a França. E aí as principais medidas adotadas por esse comitê, que foi formado principalmente pelos jacobinos, né, foram as medidas mais, vamos dizer assim, revolucionárias e populares. Aí nós temos aqui pontuadamente 5. A substituição das autoridades provinciais monarquistas por agentes nacionais fiéis à revolução, né, às ordens do comitê. Educação pública gratuita, a abolição da escravidão nas colônias francesas, a criação de manufaturas públicas, principalmente de armas de tecido, né, bélicas, o estabelecimento da lei do preço máximo, que tabelava o preço do pão e dos cereais, né? Então, o Comitê de Salvação Pública tinha por finalidade defender a França do ataque dos outros países, e as medidas foram essas que nós estamos citando, né? Aqui finaliza a nossa correção.